Tá no ar o primeiro episódio do Ao Vivo Pod, podcast do site Política ao Vivo, site da política baiana, que traz todos os bastidores da política baiana, da Bahia também, do Brasil e também do mundo. Estou aqui ao lado de Breno Cunha, né, que durante esse bate-papo estará comigo, jornalista com passagem com diversos veículos da Bahia, assessor de imprensa e também o fundador do Política ao Vivo. Um prazer, Breno, estar aqui com você. E aí, Brena, vamos nessa, tocar esse barco aí. Também comigo, além de Breno Cunha, também está comigo Lula Bonfim, que está aqui também participando comigo, especializado na cobertura da política local e também com passagem por diversos veículos de comunicação do Estado, também hoje repórter especial do Grupo à Tarde. Lula Bonfim. Olá, Brenner. Olá, Breno. Queria primeiro agradecer o convite para participar desse primeiro podcast do Política ao Vivo. É uma honra. É isso, meu povo. Podcast do Política ao Vivo pode. E você que quiser também seguir as redes sociais do Política ao Vivo, tem aí o QR Code na tela também, ficar por dentro de todas as notícias da política da Bahia, do estado da Bahia, do Brasil e do mundo. E a nossa primeira convidada tem uma ficha extensa aqui, viu, rapaz? Foi uma das fundadoras do Partido dos Trabalhadores da Bahia, vereadora, né, deputada estadual por 3 vezes e a primeira deputada federal pelo PT baiano. Além disso, foi prefeita de Lauro de Freitas por 4 mandatos, vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos e diretora da Associação Brasileira de Municípios. Tá pensando que acabou? Não acabou, não. Membro do Diretório Nacional do Partido. Ela também foi secretária de Desenvolvimento Social e no Combate à Pobreza no governo Jacques Wagner. Esse é parte do currículo extenso da nossa convidada para o primeiro episódio do Ao Vivo Pod. Moema Gramacho, um prazer estar contigo, Moema. Bom, primeiro, uma boa tarde a todos e todas. O prazer é meu de estar aqui nesse espaço tão bonito e com pessoas tão legais, né? E eu quero aqui começar cumprimentando Brenner e Breno, e ele que tem um nome que eu já gostei duplamente. O nome dele é Lula Bonfim. Duas referências muito boas. E eu quero cumprimentar todos os demais componentes da equipe e parabenizar, porque é muito importante a informação e a gente, sabendo que vocês estão buscando também fazer ao vivo, né? Isso é muito bom, né? Quem sabe faz ao vivo. Exatamente. Já ouvi falar isso em algum lugar. E, ao mesmo tempo, falando também da política, né? Acho que nós precisamos cada vez mais falar da política, porque se a gente não buscar que a política seja uma coisa boa para o bem do povo, vão ficar na política apenas aqueles que fazem da política uma coisa negativa. E, portanto, parabéns a vocês por também tratarem da política nesse espaço de vocês. Tá aí, então, Ao Vivo Pode no ar, primeiro episódio, hein? Se inscreve no nosso canal também, aí o QR Code do nosso canal no Instagram, Política ao Vivo, tô ao lado de Breno Cunha e do Lula Bonfim. Moema, o que tem feito a Moema Gramacho nesse ano de janeiro, em ano de 2025, agora em janeiro, após o mandato em Lauro de Freitas? Bom, eu ainda não consegui parar. Eu ainda estou no mesmo embalo. Acho que eu não consigo parar nunca, mas eu estou buscando não só finalizar tudo em relação ao nosso mandato, os 4 anos, né, de mandato, o quarto mandato, e, ao mesmo tempo, nós estamos preparando ainda outras questões. Hoje mesmo eu passei praticamente o dia inteiro trabalhando a indicação das emendas que nós deixamos, várias emendas que nós recebemos durante o período anterior, e nós aqui não conseguimos fazer, porque não deu tempo de licitar. Nós estamos dando o direcionamento para que a nova gestora, se ela quiser, dê um encaminhamento, né? E para nós é muito importante, porque as emendas já estão na conta, e é importante, usamos algumas, outras usamos não inteiras, e estamos deixando a parte que sobrou, já com direcionamento para os quais os parlamentares que designaram aquelas emendas solicitaram encaminhar para aqueles objetos. Então, hoje eu passei praticamente o dia todo resgatando isso, e do início de janeiro para cá, eu tenho também me preparado para a minha nova empreitada. Né? Opa, tem novidade então pra gente aí? Vou deixar para o final. Opa, novidade, hein? Só aqui no Ao Vivo Pode, primeiro episódio com Moema Gramacho, Breno Cunha. Prefeita, a atual gestora de Lauro de Freitas tem feito uma série de ataques à sua gestão, tem feito acusações sobre a situação fiscal, a situação da saúde, da educação. Como é que você está recebendo todos esses ataques, todas essas críticas, todas essas informações vindas da atual gestão? Olha, primeiro que eu não queria falar sobre isso, mas eu estou encarando
como algo que era esperado em função do comportamento da gestora atual. Por quê? Essa pessoa, ela foi uma pessoa da minha relação, muito próxima de mim, tá? Foi eu que como é que se diz? A orientei e dei todas as condições para que ela fosse vereadora no seu primeiro mandato. Então, sempre tinha uma relação pessoal muito boa e política também. Tanto que a mãe dela dizia que a filha era dividida, era meia filha dela, meia filha minha. E todo mundo na cidade dizia: a mãe trata dela era como se fosse uma filha. Tá? E ela também demonstrava um respeito também por mim. Mas, infelizmente, no processo da última eleição, em 2020, faltando 15 dias para a eleição, ela rompeu comigo e foi para a oposição. Tá? Algumas pessoas dizem uma série de coisas, eu prefiro não entrar no debate de por que ela foi. Com certeza, ela nunca me explicou por que ela rompeu, faltando 15 dias para a eleição. E ela poderia ter prejudicado um processo, porque o partido que eu dei para ela trabalhar, a pedido, né, fiz um pedido a Zé Carlos Araújo, que foi meu colega federal, colega estadual. Meus 3 mandatos de deputado estadual, eu fui colega de Zé Carlos Araújo. E depois, na Câmara Federal, também fui colega dele. E aí ele me cedeu o partido e eu cedi para ela trabalhar com este partido, que era o PL na época. E ela estava com o partido, na medida em que ela rompeu, era possivelmente difícil para mim continuar com um processo de eleição, apenas faltando 15 dias, sem um partido que já vinha conosco, com 32 candidatos. Mas, felizmente, 11 dos candidatos romperam com ela quando ela rompeu comigo. E o partido elegeu 4, 3 dos que romperam, dos 11, se elegeram, e ela. Então, acabou que eles ficaram me dando apoio. Mas isso tudo eu que poderia ter ficado com uma certa mágoa dela. Mas eu não sei o que aconteceu, inverteu. Ela tem mágoa de mim desde esse período. E é difícil ela falar de mim que não seja para falar mal, tá? E eu não consigo entender, porque essa raiva de mim, se eu é que teria motivo para ter mágoa dela, que ela que rompeu. E aí não seria diferente o que ela está fazendo agora, porque ela já vinha fazendo isso desde lá atrás, entendeu? Então, mas eu estou com tudo registrado, o que ela não tem condição de provar e não vai ter, muitas coisas que ela falou, vai responder judicialmente, tá? Porque nós já demos, inclusive, entrada em algumas questões, porque eu acho que a verdade tem que prevalecer sempre. Tá? Por mais que a verdade doa, ela tem que prevalecer. Então, fazer críticas é uma coisa normal, tá? A gente que é político, inclusive, tem que estar aberto a receber críticas e a fazer, porque nós temos, enquanto legisladores e legisladoras, nós temos o papel de fiscalizar. Então, se fiscaliza, você tem que falar o que você encontra, é verdade. Tá? E no caso de executivo, a gente tem que buscar fazer tudo de forma correta. E eu tenho buscado fazê-lo. Obviamente que nem tudo a gente tem um controle absoluto. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. No final do ano, nós tivemos alguma dificuldade, sim, da arrecadação, porque muitos recursos que nos ajudam muito para todas as nossas despesas são recursos oriundos da União. E nós tivemos um final de ano meio complexo. O dia 30 só funcionou até meio-dia o banco, dia 31 não funcionou, e dia 1º é feriado. Então, muitos dos recursos que chegam sempre no finzinho do mês não conseguiram chegar a tempo, até chegar em alguns bancos, mas só com a disponibilidade para o dia 2. Então, o dia 2 eu não tenho mais senha, eu não tinha mais senha, não tinha mais nada para fazer os pagamentos. Portanto, esse é um problema que foi gerado e que isso não significa desvio, isso não significa má-fé. Ora, se eu, durante esses 4 mandatos, nunca deixei de pagar os salários dos trabalhadores, não seria no último mandato que eu faria. Fizemos porque não teve condição de ter os recursos totais. Tinha parcial, mas não tinha total, né? E não dava para fazer mais naquele período, a gente estava aguardando chegar total. Não chegou, não dava para eu mexer depois do dia 2, só a nova gestão. E eu não entendo por que a nova gestão já tinha os recursos para pagar desde o dia 2 e não fez. Só está fazendo agora, depois de uma pressão muito grande do movimento social e do movimento sindical, né, dos trabalhadores, que inclusive decretaram greve para que ela pudesse passar a pagar os salários que já estão desde o dia 2, já para muitos, e do dia 2 para cá, são os recursos normais que devem entrar e que entram sempre na mesma data, todos os períodos. A senhora já falou do rompimento com Débora Rezes, contou aqui que ela nem chegou a procurar a senhora para explicar do porquê
do porquê rompeu. Também falou da situação financeira do município de Lauro de Freitas. Explicou que o dinheiro só entrou no dia 2, né, e que não era possível porque já era uma outra gestão. Mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho por que o grupo da senhora foi derrotado na última eleição. A senhora estava no seu 4º mandato, a senhora tinha máquina, a senhora tinha um candidato que até conseguiu se fazer conhecido durante a campanha, mas ainda assim foi uma derrota grande para a oposição. O que aconteceu? Qual é o diagnóstico que a senhora faz? Olha, eu estou muito preocupada com as vindouras eleições. Por que eu vou dizer isso? Eu já participei de muitas eleições, né? O fato Brenner fez um relato aí desde quando que eu fui candidata, né? A primeira candidatura minha foi em 1992, como candidata a vereadora em Salvador. Tá? Fiquei na primeira suplência, mas em 96 eu fui de novo e me elegi, mas como eu tinha sido candidata em 94 a deputada estadual, estava na suplência, optei por renunciar ao mandato de vereadora e assumir como deputada estadual. E depois foram mais 3 mandatos de estadual, depois prefeito, depois federal. Então, eu já participei de muitas eleições, mas eu nunca vi uma eleição igual a essa. Nunca. Deixou de ser eleição, passou a ser um negócio. E eu estou dizendo isso aqui porque nós já representamos ao Ministério Público. Nós tivemos uma dificuldade muito grande de fazer a conquista pelas ações, pelas realizações e pela proposta política. Nós fizemos um programa de governo participativo, ouvindo a população toda. O candidato Rosalvo esteve presente em todos os programas de construção de governo participativo, porque o tribunal exige uma apresentação de um programa. Só que as nossas gestões, e o PT faz isso, não faz contratando só a equipe técnica, faz ouvindo a população, que a gente chama de PGP, Programa de Governo Participativo. Nós fizemos o programa de governo participativo com participação social importante. Só que quando foi chegando perto do período eleitoral, a gente não conseguia mais ter muito acesso aos eleitores. Tá? Virou um verdadeiro comércio. E aqueles que não se submetem ou que não concordam com isso tiveram dificuldades. Eu mesmo não concordo. Tá? E nós presenciamos cenas incríveis de compra de voto dentro das sessões eleitorais. Foi terrível. E vou até antecipar para vocês. Se o prefeito Caetano não tivesse assistido ao que aconteceu no primeiro turno, Lauro de Freitas não tem segundo turno, Camaçari tem. Se não tivesse contado com o apoio do governo federal para botar PF dentro de Camaçari, para impedir tudo o que foi feito no primeiro turno, tanto em Camaçari, mas pior ainda em Lauro de Freitas, Caetano teria perdido a eleição. Por quê? Vocês viram, vocês presenciaram. Até mesário saiu preso em Camaçari. Tá? E nós tivemos mesários em Lauro de Freitas que, além de votar pelo eleitor, ainda fazia campanha. Tá? Mesários. Além de mesários, nós tivemos muitas pessoas que estavam fazendo boca de urna explícita dentro dos colégios eleitorais. E não era só boca de urna, era também compra de voto. Na véspera, nós tivemos várias denúncias, ouvimos e checamos algumas de compra de votos em locais estratégicos da cidade. Então, a gente acha que tem problemas, tivemos dificuldade, tivemos, mas o ponto focal que transformou a eleição num comércio foi o que eu acho que talvez tenha influenciado muito na questão do resultado. E quando eu falo que estou preocupada com eleições vindouras, é porque essa é uma prática que está se tornando algo quase que consolidado. E é muito difícil fazer uma disputa desse jeito. Muito difícil. Mas Prefeita, tivemos algumas dificuldades também. Por exemplo, muita gente que dizia que estava com a gente e que não estava. Então, trairá a gente teve muita também. mas assim, se a gente pegar os últimos anos em Lauro de Freitas, a gente vê um fenômeno interessante. A senhora consegue os votos para a senhora, mas não consegue transferir os votos. Foi assim em 2012, quando seu candidato perdeu, do PT. Em 2022, Jerônimo não conseguiu vencer, mesmo Dilma tendo ido na cidade, toda a mobilização. E agora Rosalvo. Mas as eleições a senhora consegue ganhar, quando seu nome está na urna. Por que você acha que você tem essa dificuldade, se você acha que tem, de transferir os votos para outra pessoa?
Veja só, eu não sei se é a dificuldade que eu tenho de transferir. Talvez seja a dificuldade que as pessoas tenham de conquistar. Eu suponho. Por quê? Eu tenho uma relação muito boa com a população, tá? E eu sou de ir mesmo nas casas, de conversar, né? Eu tenho a gente tem um governo altamente participativo, né? Com as regiões administrativas que a gente tem em vários locais, implantamos as regiões administrativas. Então, talvez o povo tenha certo costume, né, com o meu jeito de ser. E nem todo mundo tem o mesmo jeito. E aí eu acho que as pessoas fazem essa diferença. Muita gente, na época de João Oliveira, que foi meu vice durante 8 anos, um companheiro de primeira linha e tal. Mas quando eu ia para a rua, o povo dizia assim: prefeita, se fosse na senhora eu votava, mas nele eu não voto. Entendeu? Em que pese João ter sido um grande companheiro, foi vereador 4 mandatos, tá? Mas o povo faz a diferença entre legislativo e executivo, tá? Mas é claro, eu ainda não descobri exatamente o que é, tá? Mas eu creio que seja pela forma também como as campanhas acontecem, tá? Então, cabe fazer um estudo sobre isso. Prefeita, a senhora, recapitulando aqui, a senhora basicamente responsabilizou os seus aliados por não conseguirem ter a mesma votação que a senhora teve, tanto João em 2012, Rosalvo agora em 24, Jerônimo em 22. Mas não há também uma autorresponsabilização no caso? Sim, se eu sou uma líder política aqui, muito forte, especialmente nos bairros mais populares, né, que o PT tem muita força, Aitinga, Ucagi, Portão, a senhora é muito forte, mas os candidatos que a senhora apoia não conseguem vencer mesmo assim. A senhora também não tem uma responsabilidade nisso? Não, eu não tirei minha responsabilidade. Vocês perguntaram a causa. Eu apontei várias causas, mas uma das causas mais fortes, eu fiz a analogia também com o João, porque tanto o Rosalvo quanto o João são 2 grandes companheiros, tá? Todos 2. E todos 2 foram vereadores, entendeu? Então, por eles próprios, como vereadores, eles poderiam, inclusive, ter ampliado muito a votação, porque eles também já tinham sido testados nas urnas, tinham sido aprovados, tá? Então, isso também poderia. Mas, por exemplo, eu não cheguei a falar da questão de Jerônimo, que é bem diferente da questão da eleição local. A questão de Jerônimo, nós tivemos grandes dificuldades, porque o ACM Neto, ele fez, como era pertinho, Salvador e Lauro de Freitas, ele fez campanha explícita muito forte dentro de Lauro de Freitas. E Roma também. Roma também entrou. E vocês lembram que naquele período era o Bolsonaro. Tá? Então, não era fácil para o PT como um todo, tá, trabalhar o processo. Acho até que Jerônimo tem uma votação muito boa dentro de Lauro. Por quê? Porque o período não era um período muito propício. Tá? Nós tínhamos o bolsonarismo, tinha o Roma dentro da cidade também trabalhando, e, para completar, tinha também o ACM Neto, tá? Que também trabalhou muito dentro de Lauro de Freitas, por conta da situação limítrofe, né, entre as nossas cidades. Muito próxima, né? Muito próximo. Mas eu faço autocrítica também, entendeu? Mas tem também a questão financeira, tá? Que também pesou muito, que é aquilo que eu falei. A compra de votos foi maior do que as propostas, do que os próprios candidatos. Prefeita, você se sente arrependida de ter colocado Débora na política? Se sente traída? Arrependida não, porque eu sempre acho que as coisas que a gente faz, tá? E que faz com a intenção de serem boas, a gente não deve desejar não ter feito, porque a gente fez com a consciência de que estava fazendo bem. Ruim é a ingratidão. Então, eu acho que quem não aproveitou, porque, por exemplo, vou dar fazer uma análise aqui para vocês. Se ela não tivesse rompido comigo, eu fui reeleita, ela também. Eu fui reeleita prefeita, ela reeleita vereadora. E se continuássemos no mesmo propósito, ela poderia ter sido uma das escolhidas para ser a candidata. Poderia, dentre todos os que estavam disputando. Nós tínhamos 16 candidatos, pré-candidatos. Nós tivemos que escolher um. Escolhemos que estavam melhor na pesquisa, que era o Rosalvo. Tá? Mas, se ela fosse sábia, e se ela assim quisesse, ela continuaria comigo. Ela, pelo fato de ser mulher, de ter tido todo o meu apoio. Só para vocês terem noção. Quando eu saí do mandato em 2012, eu fui chamada por Wagner, nosso governador, agora senador.
para ser secretária de Estado, Wagner me disse assim, ele me chama de Momó, né? Momó, só leve pouca gente para a sua secretaria, porque já passaram por lá Valmir, Carlinhos, 2 petistas, então o povo lá todo é muito ligado ao PT. Então, para você não entrar e ter que trocar pessoas, não leve muita gente, não. E eu prontamente disse, governador, quantas pessoas você quer que eu leve? Aí ele, leve mais 5 só. Eu levei Débora, o marido dela e a irmã dela, das 5 pessoas que Wagner pediu para eu levar. Só para vocês terem noção do quanto eu tinha um carinho especial por ela. Né? E coloquei ela para trabalhar em 2 questões extremamente importantes. Curso de Pronatec na Itinga, para formar jovens, e para o marido dela, o Vida Melhor, que foi o maior programa que nós fizemos na secretaria, aquela entrega de carrinho de cachorro-quente, de pipoca, de picolé, e que treinava a gente de desenvolvimento para formar microempreendedores individuais. Ele ficou fazendo esse trabalho. Todos 2 trabalharam em Lauro. Eu saí para ser candidata e fiquei desempregada, né, antes, mas mantive-os. Pedi a Wagner que mantivesse. E eles ficaram trabalhando. E com isso, eu trabalhei para ela se capacitar mais ainda para ser vereadora. E foi. Quando eu votei, ela foi. E eu apoiei, ela foi vereadora. Então, quando eu faço a pergunta, eu não fiz errado, tá, em transformar, dar condições para ela ser vereadora. Ela que depois não soube reconhecer o tamanho e o trabalho que foi feito. Então, eu sempre digo assim, a pessoa vê assim, você acha que você deu muito apoio a fulano? Eu digo, devia ter dado menos? Eu digo, não. Eu dei o apoio que achei que era merecido e que devia. Agora, se eles não reconheceram e retribuíram de forma negativa, errados são eles, não sou eu. Realmente um sentimento de traição, né? É, claro, né? E eu queria saber se existe a possibilidade de, em 2028, a gente ter a disputa de Débora e Moema nas urnas. Eu creio que não. Eu nunca falo, nunca farei isto. Mas eu tenho também consciência de que eu já fiz muito por Lauro de Freitas. Tá? Foram 4 mandatos. São 16 anos da minha vida. Me dedicando exclusivamente a Lauro de Freitas. Porque mesmo quando eu faço parte, por exemplo, sou vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos. Ainda estou, porque ainda vou renunciar. Sou vice-presidente da Associação Brasileira dos Municípios. Eu vou para cuidar também dos outros municípios, da forma macro, mas visando também garantir o melhor para Lauro de Freitas. Quando eu saí para ser deputada federal, em 2012, eu saí para ser secretária e depois deputada federal, eu mandei emendas para Lauro de Freitas. Primeiro que eu não deixei de morar em Lauro de Freitas, a cidade que eu escolhi para morar. Não sei se vocês sabem, mas eu sou do Pelô. Eu nasci no Pelourinho, no número 8, em frente à Escola Azevedo Fernandes, escola que eu me alfabetizei. Tá? Mas eu escolhi morar em Lauro de Freitas e criar minha filha e meu neto. Então, eu fui para Lauro de Freitas por uma escolha. Tá? Então, quando eu digo assim, olha, eu não vou ser mais prefeita, eu não estou dizendo assim, olha, pode ser que um dia eu venha a ser. Mas, na minha vontade, hoje, eu não tenho mais vontade de ser prefeita de Lauro de Freitas. Por quê? Porque 4 mandatos, se vocês derem uma olhadinha depois com calma aí, quanta coisa a gente fez. Foi muita coisa. Nós pegamos uma cidade que não era nada. Lauro de Freitas era uma cidade dependente completamente de Salvador. Hoje, Lauro de Freitas é uma cidade independente. É uma cidade que o povo... eu encontrei com 80 mil habitantes, hoje tem 205 mil habitantes. Ninguém vai morar num lugar se não tiver atrativo. Nós temos grandes atrativos em Lauro de Freitas. Nós temos uma cidade altamente desenvolvida do ponto de vista econômico e com inclusão social. Eu implantei o primeiro restaurante popular na cidade, a primeira cozinha comunitária, a primeira creche pública e a primeira instância do SAMU. Vocês sabem como é que o povo era transportado quando se acidentava em Lauro de Freitas ou quando tinha qualquer problema de saúde? Em carrinho de mão. Foi assim que eu encontrei Lauro de Freitas, em 2005. Não estou falando isso de outrora, estou falando de 2005. Para você ver que muitos gestores que dizem que fizeram e aconteceram não cuidaram das pessoas até antes de 2005. Eu implantei a primeira creche pública em 2005. Não tinha uma creche pública. E daí já foram várias. Né? Fizemos um grande trabalho. Tivemos apoio de Wagner, tivemos apoio de Rui, e estamos tendo de Jerônimo, tá? Tivemos do presidente Lula. Fizemos obras estruturantes. Hoje nós temos a obra de macrodrenagem, que acabou com os alagamentos de Lauro de Freitas. Você tem hoje um alagamentozinho pontual em um lugar ou outro, por uma questão de sujeira de um lugar, ou porque alguém entupiu uma boca de lobo, mas quando chovia, a gente tinha que sair de madrugada de barco. Eu pegava um barco para tirar o povo de dentro das casas na Lagoa da Base. Hoje, se vocês verem no vídeo aí, se forem passar, Lagoa da Base hoje é um cartão postal e não alaga mais. A Beira Rio, aquela avenida
paralela, onde tem um Parque Shopping Bahia, que nós, inclusive, fizemos uma parceria e trouxemos, ali, quando chovia, não precisava muito, não. O rio transbordava, alagava, ninguém passava nem numa pista nem outra. Hoje não alaga mais, por causa dessa obra de macrodrenagem, que é uma obra super inteligente. É uma obra que são 6 bacias de captação, que durante a estiagem são praças poliesportivas. Quando chove, a gente pede para o povo se retirar, tranca, e aí ela recebe a água ali, vai drenando gradativamente para o rio, que foi aprofundado e alargado, e a água não vai para a rua, nem vai para as casas. Entendeu? Então, quando eu falo para vocês, a gente fez muita coisa, tem que dar oportunidade também a outro de fazer. Tá? Então, foi por isso que a gente escolheu. Eu escolhi Rosalvo, porque é uma pessoa que, além de ter sido vereador, 3 mandatos, presidente da Câmara, 3 mandatos, ele também era da SEDUR, que era a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, era quem já cuidava, em parte, né, da cidade, apontando os problemas, liberando licenças ou não, tendo um critério. E aí eu escolhi também ele por isso, não só porque pontuava bem na pesquisa, mas também por isso. Então, o candidato teve também esse perfil de cuidar da cidade. Então, eu acho que tem outras pessoas que podem também dar contribuições. E por isso que eu estou voltando, provavelmente, para ser candidato a deputada federal, tá? Fechando nisso, porque eu fui a primeira primeira deputada federal do PT da Bahia, mulher, só tinha tido homens até então, e com menos de 2 anos, o pessoal pediu para eu voltar para Lauro de Freitas e eu abri mão do mandato de deputada federal para voltar para Lauro de Freitas. Então, agora, eu devo isso às mulheres da Bahia, né? Então, se Deus quiser, e o povo, eu vou voltar para a federal. A senhora já confirmou aí que é pré-candidata a deputada federal. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre... Antes da gente mudar o tema, quero que a senhora fale um pouquinho sobre o seu caminho até lá, né? Porque ainda são 2 anos até a eleição de 26. E eu queria saber, a senhora está indo para Brasília, a senhora vai ocupar um cargo no governo do estado? Qual vai ser o caminho de Moema Gramacho até a próxima eleição? Bom, eu faço questão de dizer isso porque são pessoas boas que eu acho que a gente tem que valorizar. Antes de finalizar, logo depois da eleição, bem logo depois da eleição, assim, uns 5 dias depois da eleição, eu recebi um telefonema, né, de um grande amigo meu, que é o ministro Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar também, né? E Paulo me ligou e disse: Moema, se prepare que eu quero você comigo aqui, trabalhando em Brasília. Aí eu falei com ele: Paulinho, que bom que você está fazendo esse convite, tá? Mas ainda estou pensando o que é que eu vou fazer. Mas eu vou estar indo em Brasília, a gente vai conversar de perto. Depois eu fui em Brasília, conversei com ele, ele me convidou para trabalhar no MDA. Só que ele queria que eu fosse para atuar no todo o Nordeste. Aí eu fiz um pleito a ele, e nesse primeiro momento eu queria atuar na Bahia primeiro, tá? Depois eu ampliaria para o Nordeste. Então, eu provavelmente estarei sendo contratada pelo MDA, já agora esse mês de janeiro, para trabalhar na Bahia. Mas aí vou trabalhar em toda a Bahia. São 27 territórios, e que são chamados territórios de cidadania, né? Território de identidade, onde a gente vai ter mais de 200 municípios, e é um trabalho de agricultura familiar, com qualificação para os agricultores familiares e demais agricultores, um trabalho de combate à fome, de prevenção à fome, de meio ambiente, e um trabalho também de acesso à água e, obviamente, também dando as condições para as estradas, né? Então, é um trabalho importante e que eu acho que tem muito a ver com o que eu já fiz antes na Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza, quando eu fui secretária de Estado. Quando eu fui secretária de Estado, Lula Bonfim, nós implantamos 1 milhão de cisternas na Bahia, o governo Jacques Wagner. E agora eu vou ter a oportunidade, talvez até de visitar alguma dessas cisternas, né? Porque a gente fez no estado inteiro. E é um trabalho que eu acho que é gostoso, é um trabalho que a gente vai trabalhar com associações, cooperativas, buscando qualificá-las, ajudá-las e, ao mesmo tempo, fazendo uma integração entre os diversos territórios. Tá? E eu estou muito assim empenhada. Sim, nós vamos fazer também um trabalho junto com a universidade. Então, foi uma das escolhas também do Paulo Teixeira, foi que a gente trabalhasse a partir de uma parceria com a universidade. E eu já estou com a Universidade Federal, o professor Penildo, que é vice-reitor, já está com o projeto sendo desenvolvido para que a gente possa fazer
esse trabalho que eu acho que vai ser muito gratificante para o povo e, pessoalmente, para mim, vai ser muito gratificante. E só para lembrar a galera, né, que tá curtindo nosso primeiro episódio aí do Ao Vivo Pode, esse QR Code aí você pode estar seguindo o Instagram do Política ao Vivo, deixando o like também no nosso canal do YouTube, compartilhando para você, para seu amigo, para sua família, filho, filha, para todo mundo. E hoje com Moema Gramacho aqui participando com a gente. Prefeita, eu queria voltar para falar de 2022. Seu nome foi cotado para assumir a candidatura ao governo do estado, né, junto com Caetano e com Jerônimo. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre os bastidores desse momento exato. Quem foi que te chamou para participar desse grupo? Se foi Wagner, se foi o Rui? Como é que aconteceu esse convite para ser a pré-candidata? Você mesmo falou bastidor, bastidor a gente não conta. Mas Não, mas eu vou Revela algo. contar parte do bastidor. Boa. Pronto, Bom, veja só. Jacques Wagner, vocês sabem, conhecem, Wagner como um irmão para mim. Ele, Fatinha também é outra irmã. E Wagner, e nós somos do sindicato, né? Vocês conhecem a nossa história. Eu, Wagner e Rui, nós somos de uma amizade de mais de 40 anos. Nós nos conhecemos na década de 70, no Polo Petroquímico. Tá? Eu trabalhava na Tibraz, mas era parte do Polo. E eles trabalhavam, Wagner na Nitrocarbono e Rui na Copem. Tá? Mas éramos do mesmo sindicato. Então, nós tínhamos uma amizade muito grande. E foi a partir do movimento sindical que a gente acabou ajudando a fundar o PT na Bahia. Eu também ajudei a fundar a CUT, né? E juntos conduzimos esse processo de PT, CUT, Sindiquímica. E, pois bem, depois, aí Wagner foi o nosso primeiro candidato dentre nós sindicalistas, e nós sempre apoiamos Wagner. Bom, o tempo foi passando, depois eu entrei também, depois Rui é mais novo um pouco do que nós, né? Quando eu falei entrei na política também, né? Porque no sindicato a gente já está desde a década de 70. Pois bem, aí Wagner foi governador, depois de ser deputado federal, foi governador, e como a gente vinha, por exemplo, numa sequência assim, os mais antigos para os mais novos, né? Eu suponho que tenha sido isso, né? Aí Wagner, no segundo governo de Rui, Wagner me chamou e aí me disse: eu quero que você seja a próxima governadora. Tá? Então, vamos nos preparar aí, você se prepare para você ser a próxima governadora. Aí eu fiz assim: por que você está dizendo isso? Aí ele fez: não, porque o Rui já está no segundo mandato e a gente já tem que começar a preparar quem vai ser a sucessão dele. Então, eu estou escolhendo você. Aí eu falei logo assim: você já combinou com os russos? Quem são os russos? Aí ele: já combinei. Então, aí eu até falei para ele: Wagner, não sei se está no meu momento ainda não. Tá? Eu estava finalizando, né, a mandato de prefeita também. Mas aí ele pegou e falou assim: não, se prepare que vai ser você. Eu falei: tá bom. Só que aí depois eles foram conversar entre eles e tal. E tanto que no diretório do PT, na reunião que decidia quem seriam os possíveis candidatos, só saiu, na realidade, o meu nome e o de Caetano. Né? E aí, depois disso, aí alguns companheiros disseram: mas tem Jerônimo também. Aí, então, pronto. Então, tem os três. Né? Porque Jerônimo ainda não estava se colocando. Né? E Caetano também, algumas pessoas já tinham dito que era Caetano, e Wagner já tinha falado, já era espalhado que era o meu nome. Tanto que vocês souberam do bastidor. O bastidor não foi tão bastidor assim. Mas aí, me parece que no momento que tiveram que decidir, pesou mais a posição de Rui, e Rui optou por ser Jerônimo, e eu, no mesmo dia, disse: já estou pronta para fazer a campanha de Jerônimo. Pode contar comigo. Agora, antes de você perguntar, Lula, quando você falou dos russos, eu imagino que você está falando de Rui. Eu ouvi uma conversa lá atrás, queria aproveitar para te perguntar se dizer se é verdade ou não, que você e Rui tiveram uma divergência em 92, na eleição para vereador de Salvador, porque o sindicato só queria lançar um, ele queria ser o candidato, você foi a candidata e acabou que os dois perderam. Queria saber o que é que tem de verdade nessa história. Você sabe muito de bastidor. E o que é que tem de verdade? Veja só. Na realidade, em 92, só eu fui candidata em 92. Não tinha. Rui não queria naquela época. Né? Eu fui candidata em 92, a turma do Polo toda queria que eu fosse. Tá? O pessoal do sindicato também. O sindicato unificou em meu nome, 92. E eu fui candidata e fiquei na primeira suplência, pedi para Zezé, Zilto e Pinheiro. Eu fui a quarta. Trio forte, Pedi né? por 50 votos para Pinheiro. 50 votos a menos que Pinheiro.
Então, mas eu fiquei na primeira suplência, tá? Bom, aí o tempo passou, veio 94. 92, Rui não foi candidato. 94, eu fui candidata a deputada estadual e fiquei na segunda suplência, tá? De deputada estadual. Uhum. 96, aí uma parte do sindicato fez, tem que ser você de novo, porque você perdeu só por 50 votos. Mas aí Rui queria também. Aí tinha uma turma do sindicato também que só queria Rui. Aí o sindicato ficou dividido. No dividendo, na divisão, aí uma parte do sindicato falou, olha, Moema só perdeu por 50 votos e, com certeza, agora está para ter mais. Rui está começando, então Rui esperaria para ver se vai dar ou não. Mas aí tem uma turma do sindicato que fez não. Moema já é segunda suplente de deputado estadual. De repente pode ter uma vaga. Então Rui tem que sair. Bom, saíram os dois. Aí eu me elegi e Rui não. Tá? Por que eu me elegi? Porque eu fiquei com um pouquinho voto diante do que venceu, fiquei na suplência, mas quase uma quantia miúda, e aí o cara não foi e eu assumi como vereadora. Só que eu tomei posse, eu assumi como vereadora, mas antes de tomar posse, veio o resultado depois da eleição estadual, né? Onde elegeu ainda era a eleição de prefeito. Veio o resultado das prefeituras. Aí 2 deputados estaduais que estavam na minha frente se elegeram prefeitos. Foi Guilherme Menezes, de Conquista, e Fredilson, de Tamaraju. Então, aí minha vaga para deputada surgiu. Aí, conclusão, eu renunciei ao mandato de vereadora, antes mesmo da posse, só pela diplomação, e fui ser deputada estadual. Pronto. Aí, só que Rui não tinha ficado na suplência, porque senão ele entraria na minha suplência. Ele ficou mais atrás um pouco. Aí, conclusão, o sindicato ficou dividido. Aí, como você sabe de bastidor, Jacques Wagner, essa estrela, né? Estrategista que só, vira para mim e fala assim, Momó, vai lá e peça desculpa a Rui. Wagner, como é que eu vou pedir desculpa a Rui? Está aprovado que era eu que tinha que ser, ganhei. Aí ele falou, não, o sindicato está dividido, você tem que reunificar o sindicato. Peça desculpa a Rui e reunifica o sindicato. E eu fui. Pediu? Pedi. Rui, me desculpa, eu não devia ter sido candidata, porque já estava quase estava a segunda suplência, podia sair já alguém e tal. Não podia não, né? Aquela hora eu tinha que fazer isso. E aí, eu não devia ter sido candidata, deixava você se eleger. Tá? Então, quero lhe pedir desculpa, mas quero dizer o seguinte, meu mandato de deputado estadual está à sua disposição para te eleger vereador, ou o que você quiser. Tá? Ele Então, desculpou? ele disse que desculpou. Mas o que aconteceu? Eu não sei se efetivamente desculpou ou não, mas eu acho que naquele momento o sindicato se reuniu de novo, unificamos o sindicato, e aí depois eu ajudei ele, foi claro que foi os méritos dele que elegeram ele para vereador, mas eu ajudei também, ele foi se elegeu vereador. Aí depois Jacques Wagner ganha o governo do estado. Aí eu peço a Jacques Wagner, Wagner, vê se você pode colocar Rui para ser o secretário de Relações Institucionais, ele vai ajudar muito. Aí Wagner, mas ele não está vereador, ele vai querer deixar de ser vereador? Eu digo, vai sim. Bota ele para ser SRI, porque é um setor que você precisa ter gente de sua confiança junto. Para que é melhor confiança do que Rui? Tá? Aí Wagner topou e botou ele para ser SRI. Ele, na SRI, ele se elegeu deputado federal o mais votado. E quem lançou a campanha dele para ser deputado federal fui eu e Lauro de Freitas, que botei 1.500 pessoas no Clube de Vilas para eleger ele, para lançar a campanha dele para federal. Então sua dívida foi paga. Então, eu não acho que esteja Não tem devendo muito. rusgas. Não acho que deva muito, né? Mas veja só, a gente tem uma relação boa, tá? E eu acho que aquele momento foi superado. E eu confio que a gente acertou muito, né, em todos os passos que demos, porque Jerônimo também tem sido um governador muito bom, tá? Eu sei que o pessoal tem crítica, mas crítica todo mundo tem. Tem muitas críticas à minha gestão também, como prefeita. Então, crítica todos têm. Só que, entre a crítica e o que a gente vê de concreto acontecendo, a gente sabe que tem muitos pontos mais positivos do que negativos. E eu não tenho dúvida, Jerônimo hoje, eu acho que ele é um dos governadores, assim, obviamente muito parecido com Rui e com Wagner, mas dos mais populares, né? Ele é muito de descer, de estar onde o povo está, entendeu? E ele faz um papel legal. E a educação já era uma coisa importante para ele antes, né? Que foi secretário de Educação.
e está sendo agora. Então, lá em Lauro de Freitas também, ele tem me ajudado bastante. Ele implantou 2 escolas muito importantes em Lauro de Freitas. O CEPETIC, que é uma escola de ciência e tecnologia, uma das melhores do país. Tá? Nós formamos lá gênios. Formamos gênios. São jovens que saem já produzindo coisas incríveis na área de robótica. E uma outra escola similar, só não é de tecnologia, em Portão. Mas são 2 escolas assim, para ninguém botar defeito. Além das demais parcerias que temos feito em Lauro de Freitas. Quando houve a escolha por Jerônimo naquele momento, a senhora sentiu alguma frustração? A senhora tinha o desejo pessoal de ser candidata a governadora do estado? Olha, não fui eu que inventei ser governadora do estado. Foi Wagner que veio e botou a minhoca na minha cabeça. Mas não, eu não me senti. Até porque seria um companheiro de qualquer jeito, seja quem for, seria um do PT, companheiro nosso. Tá? Fiz a campanha de Jerônimo como se fosse a minha. Vocês lembram? Ele falou sobre Dilma. Eu trouxe Dilma para fazer uma Tava lá, campanha para ele. na Foi um Itinga. sucesso. A Itinga foi. O Dona Lindu, que a gente foi o primeiro empreendimento que nós entregamos, com 1.100 apartamentos, botamos o nome da mãe de Lula e ainda botamos cada prédio com o nome de uma mulher que trabalhou na obra, tá? E cada uma delas também teve um apartamento. E Dilma ficou encantada, e o povo todo encantado com Dilma, que nunca tinha visto de perto. E depois fomos lá para casa e tal. Então, eu acho que eu fiz uma campanha boa para Jerônimo, tá? Até o último momento. Tá? Se ele não teve uma votação maior do que a gente queria, foi justamente porque teve essa questão dessa conjuntura com o Bolsonaro e mais 2 candidatos fortes dentro do município e na redondeza vizinha. Né? Mas não fiquei com ranço nenhum, não. Mas há essa vontade de Moema, pessoalmente, a vontade pessoal de ser candidata a governador um dia? Um dia, quem sabe. Eu agora estou querendo ficar um pouquinho mais afastada do executivo e voltar para o legislativo. Depois, quem sabe, né? Futuro a Deus pertence. A senhora acha que venceria Semineto? Se fosse candidata? Eu acho, sabe por quê? Por quê? Porque nós não temos uma mulher, não tivemos uma mulher governadora da Bahia ainda. Há uma ansiedade por isso. Tá? Eu acho que, pelo menos as mulheres querem. E acho que os homens que acreditam nas mulheres também, né? Vocês queriam uma mulher governadora? De fato, agora já que eu perguntei de Assemineto, só seguindo, a senhora acha que Assemineto vai ser um candidato forte em 2026 ou você enxerga ele de alguma forma enfraquecido pelas circunstâncias atuais? Olha, veja só, eu sou muito de falar o que eu penso e a verdade. Eu acho que a União Brasil se fortaleceu muito, e na Bahia e em outros locais, na Bahia principalmente. Mas eu não sei se isso está muito vinculado ao próprio ACM Neto, apesar dele ser União Brasil. Tá? Então, eu não vejo como se ele tivesse se fortalecido na mesma proporção que o partido União Brasil. Tá? Não vejo. Posso estar enganada, mas não vejo. Mas acho que ele é um nome que tem peso, sempre teve, vem de família também, né? E dele próprio. Agora, acho que para uma chapa como a nossa, que é uma chapa que tem buscado ampliar e tem sido uma chapa forte, eu acho que ele vai encontrar dificuldades. Eu estou ouvindo falar que ele poderia ser candidato a deputado federal, foi isso? Isso. Eu não sei se é ele que está pensando assim, mas se ele estiver pensando assim, então ele próprio deve estar mensurando qual é o tamanho que ele deva ter. Né? Importante que a senhora falou da chapa do grupo governista, tem tido muito debate em relação a isso, especialmente porque Wagner declarou que ele acredita que uma chapa como ele falou, com 3 governadores, seria ele, Rui e Jerônimo, seria uma chapa muito forte, difícil de ser batida, né? Ao mesmo tempo, tem uma reação de alguns aliados que veem possibilidade de perder espaço nessa composição, né? Coronel fala que não vai abdicar de ser candidato ao Senado. O MDB diz, olha, a vice é minha e eu quero manter, né? Como é que a senhora vê essa movimentação e a possibilidade de ter uma chapa com 3 petistas aí ocupando o posto de governador e 2 senadores? Bom, eu estou achando que está muito cedo, tá? Para que já se possam detalhar tanto um processo que ainda faltam 2 anos. Eu acho que a estratégia pode estar sendo... Eu nunca duvidei da estratégia de Wagner. Ele é um estrategista. Sempre deu certo. Sempre deu certo. Mas eu acho que precisa dar mais um tempinho, tá?
precisa buscar dialogar mais. Eu acho que o diálogo é sempre muito bem-vindo. Tá? Nós estamos numa conjuntura que não é uma das melhores, tá? A nível mundial. Nós estamos vivendo um grande retrocesso no mundo. Tá? Eu não consigo olhar para a televisão e ver a cara daquele Trump. Tá? Me desculpe, mas é terrível. Tá? E ainda mais depois que entra já fazendo o que fez, gente. Como é que pode fazer... Agora só tem masculino e feminino, não pode ter um retrocesso completo, né? Então, eu fico imaginando, né? É Trump, é Milley, e aí é a guerra que não acaba. Então, eu acho que o mundo não está tão favorável, né, às esquerdas, e acho que o Brasil passa por um momento também muito difícil. Tá? E eu acho que está cedo, do meu ponto de vista, para já tomar posições que possam ser definidoras. Eu acho que o momento agora é de construção, é de debate, diálogo, construção, é de buscar fazer com que as pessoas se viabilizem, né? E mais para frente ir afunilando. Essa é a minha avaliação, mas eu não vou jamais colocar em dúvida a estratégia de Wagner, porque todas as vezes que ele pensou, que articulou, deu certo. Já que você falou de retrocesso, a gente chama de senhora aqui por protocolo, né? Mas Batido, senhora. você chama de retrocesso. A gente tá vendo aí o filme Ainda Estou Aqui, concorrendo a 3 Oscar. A senhora, acabei falando senhora, mas existiu também uma luta sua na ditadura. Embora você fosse jovem, adolescente ali. Quais são suas memórias disso? E qual foi sua participação, se houve, na luta contra a ditadura? Então, deixa eu te falar. Eu já ia pedir para você não chamar de senhora, mas sabe por que você está chamando de senhora? Porque depois que Brenner fez uma retrospectiva aí de um bocado de coisa aí, vocês ficaram pensando, essa mulher deve estar com uns 80 anos. Não, não. É uma deferência, um respeito à senhora, que já foi prefeito, Então, tá bom. já foi deputada. Mas eu entendo que você fala senhora, mas pode chamar de você, fique tranquilo. Pronto. Então, veja só, eu venho dessa luta também contra a ditadura, bastante jovem na época, tá? Mas a ditadura ela foi explícita e depois ela ficou implícita, né? Então eu participei da luta contra as duas, a explícita e a implícita. Quando vocês me perguntarem a implícita, o que é? Eu vou dizer para vocês o que é que me fez. Eu, com 10 anos de idade, vocês podem pensar que eu estou inventando, mas com 10 anos de idade, eu começar a já ver de que lado que eu devia estar. Deixa eu explicar para vocês. Meu pai meu pai Descartes Gramático, tenho muito orgulho. Ele trabalhou na imprensa oficial da Bahia, né? Foi ele que começou a parte das artes gráficas. Ele fazia o diário oficial com os linotipos, que eram chumbinhos, né? Letra por letra e tal. E ele, com isso, ele também montava gráficas nesse país inteiro e tal, isso aí. Meu avô, inclusive, foi um dos primeiros cineastas brasileiros, né? Diomedes Gramático. Então, o que é que aconteceu? Meu pai foi montar uma gráfica lá no em Aracaju, na inauguração do Batistão. Estádio, né? Estádio. E lá, naquela oportunidade, ainda estava meio pesado, né? Foi na época do... Depois eu vou dizer o que é. Aí eu estava com meu pai, ele me levou, eu estava com ele, quando eu vi uma mulher, muito diferente das mulheres que eu via lá na Bahia, né? E essa mulher, ela chegou e assim, muito assim, firme, ela fez assim: é um absurdo. Ainda mais essa agora. Quem não tem cão, caça com gato. Quem não tem gato, caça com rato. Quem não tem cão, nem gato, nem rato, caça com rato. E nós vamos ter que mudar isso, não sei o quê. E ela fumava, tá? A gente não via mulher fumando naquela época. E eu, sim, olhei para aquela mulher assim, eu fiz, que mulher. Eu me encantei com ela. Me encantei. Mas fiquei com assim, gravei na hora isso, assim. E não sabia o que era, né? Aí, quando a gente veio embora para casa, eu perguntei ao meu pai: pai, por que quem não tem cão, caça com gato? Quem não tem gato, caça com rato. Quem não tem cão, nem gato, nem rato, caça com rato. Ele fez: minha filha, isso aí não é nem para você. Isso aí é o que está acontecendo no país. Caçaram aí um bocado de mandato, de deputado, de tudo. Esse ato aí é um ato chamado AI-5, que muita gente já morreu e vai morrer por causa disso, e vai acabar com tudo. Aí ele pintou logo o que era, né, para mim, o espelho da ditadura, né? Justamente no AI-5. E essa mulher nunca saiu da minha memória a forma como ela se posicionava contra essa atitude, entendeu? Eu tomei ela assim como um espelho para mim. Aí pronto, comecei já a ler sobre as coisas. Aí depois eu fui estudar onde? No Colégio Central. Primeiro eu fiz ICEA, né?
estudei na Escola Azevedo Fernandes, que me alfabetizei lá no Pelourinho. Depois fui para o Santo Antônio, aí estudei num colégio de freira. E depois saí, fui para o ICEA e depois fui para o Central. No Central, aí a gente começou a fazer a política mesmo. Tanto que depois eu passei na Escola Técnica, fui fazer Química na Escola Técnica, mas eu ficava um turno na técnica e não saí do Central para não deixar de fazer a política no Central. E tomamos muita porrada. Não foi fácil, muita. A gente corria ali naquela Avenida 7, ali na Praça da Sé, e a gente tomava muita porrada de polícia, porque o esquema era pesado. Isso muito na pesado. ditadura ainda. Na ditadura. Sua vida chegou a ser ameaçada, assim? Eu tive várias correrias, né, para poder não sofrer mais do que a gente tinha sofrido. Tá? Agora, por exemplo, eu cheguei, por conta do movimento sindical, eu cheguei a ser presa 2 vezes, tá? Mas porque estava fazendo com o microfone na Kombi, fazendo o povo parar dos ônibus para descer para fazer a greve. Tá? Então, não podia fazer greve. Mas nessa prisão houve algum ato Não, aí só fiquei detida só e fiquei detida até que resolveram me soltar e tal, mas eu sentia o que faziam com os outros, entendeu? E durante praticamente a minha trajetória de Colégio Central, Escola Técnica, depois universidade, a gente acompanhou muito todos os movimentos contra a ditadura, tá? Tive muitos amigos que perderam suas vidas. Tá? Meu pai teve um irmão que sumiu, que não apareceu mais nunca, tá? Que foi com 32 anos, foi vítima também da ditadura. Então, a gente sofreu muito com a ditadura. Antes, E a explícita e depois a implícita, que era essa já da gente não poder fazer as greves. antes do Partido dos Trabalhadores foi fundado em 80, a senhora já fazia política, como a senhora falou, tanto no Colégio Central, depois Escola técnica. na Escola Técnica e no Sindiquímica. Mas a senhora integrava algum grupo político, algum partido clandestino, né? A gente sabe que tinha PCR, PCB, PCdoB. A senhora tinha algum grupo em particular? Não, a gente no sindicato, a gente tinha, né, os sindicalistas que alguns já pertenciam a esses partidos, né? Uhum. Mas eu ainda não. Meu primeiro partido foi o PT, eu me filiei em 1980, né, no partido, 45 anos de filiada, e eu era nova, viu, gente? Vocês não fazerem a conta aí. Mas o meu primeiro partido foi o PT. Mas como eu fui secretária-geral da CUT, na CUT também a gente acompanhava todos os movimentos e a gente tinha vários companheiros que eram já do PCdoB, outros que a gente chamava de PCbão, PCB, tá? E tinha aquela divisão Arena, né, e MDB, mas eu não era filiada, não. Mas eu acompanhava e participava das greves, participava das manifestações, mas partido mesmo, o primeiro foi o PT. outro fato histórico que contou com sua participação foi a invasão da UFBA, em 2001. Bahia nunca mais, Você era deputada. estadual. Inclusive, eu imagino que a senhora, quando fala de ditadura implícita, seja mais ou menos essa também. Justamente. Como é que foi aquele dia? Foram alguns dias, né? De tensão. Mas teve um dia que foi Teve um pior. dia. Como é que foi aquele dia? Então, você lembra que aquele foi um episódio em função da cassação Do senador. senador Antônio Carlos Magalhães pela violação do painel do Senado. Tá? Então, os estudantes já vinham fazendo manifestações várias vezes, os trabalhadores também. Alguns foram para a porta da casa de ACM, eu não concordava com isso. A gente foi para a universidade. E aí, vários estudantes também, todos fomos para a universidade. Estavam eu e vários deputados, né? Eu, Alice, Javier, Piulo, vários deputados. E fomos e chegamos lá cedo e negociamos com a polícia. Tá? Então, a gente combinou que nós íamos fazer uma manifestação pacífica, tá? E que logo depois a gente encerraria. Conclusão, o que é que aconteceu? Quando a gente estava chegando perto da universidade, já para quase ficar porque a gente não ia entrar na universidade, ia ficar na porta. Aí a polícia veio e descumpriu o acordo com a gente. E aí barrou qualquer passagem para a gente mais próximo possível da universidade. Tanto que vocês já viram o livro, né? Essa Bahia Nunca Mais. Vocês veem minha mão na cara do polícia. Uhum. Porque eu estava cobrando dele o acordo que ele tinha feito com a gente. E ele, coitado, talvez sem a experiência necessária, ele acabou e revelou. Ele fez, não, nós fizemos um acordo com a senhora e com os demais.
Só que tem um detalhe. Veio uma ordem do senador lá de cima dizendo que é para fechar, não deixar vocês entrarem, e se for o caso, tem não chegou a falar o termo, né? Tem o que a gente chamaria de arranca-rabo. Aham. Aí eu peguei e falei, mas não pode, vocês não podem fazer isso. Tinha um acordo que vocês iam acompanhar a manifestação, mas não ia impedir a gente de fazer o ato. Aí eles disseram, não, se vocês passarem daqui, a gente vai ter que começar a impedir vocês de passarem. Pronto, quando eles falaram isso, aí o pau comeu, entendeu? Nesse interim, alguns deles, dos policiais, já estavam em outra área e dando tiro de bala de borracha. Pegou uma dessas balas na perna de Celso Cotrim, pai de Vereador. Celcinho, era vereador, Uhum. né? E Celso quase que se acaba com aquilo, tá? E a gente via o sangue jorrando na perna de Celso. Depois fizeram muitas ações truculentas, muitas. Você se machucou nesse dia? Me machuquei um pouco, mas pior foi o gás, né? Muito gás na cara da gente. E a gente não teve jeito, a gente tinha que correr. Tinha que correr muito, todo mundo, porque o gás fazia a gente ficar sem enxergar, ardia demais, né? Aí, pronto, por isso que a gente colocou que foi feito um livro, né? Por um jornalista que fez as fotos, né? E essa Bahia nunca mais. E aí, essa Bahia daquele tempo, né? Que era a ditadura implícita. Inclusive, a secretária de. Eu fiz direito antes de jornalismo, e lá na faculdade de Direito da UFBA tem uma placa dizendo que a secretária de Segurança Pública na época era a persona não grata na faculdade de Direito da UFBA por causa desse caso. E ela foi aluna de lá também, diga-se de Cátia passagem. Alves. Cátia Alves. Eu tive um enfrentamento com Cátia Alves duro, que foi com os homossexuais. Porque Você prefeita e ela secretária. não, eu era deputada na época. Ela era secretária. Porque na Pituba, tá? Ela mandou prender as pessoas, né, os homossexuais que estavam na Pituba, tá? E aí o pessoal me procurou de madrugada, tá? Ligando. Aí eu, quando eu atendi, que eu era presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, né? Aí, quando eu soube, eu fui por quê? Não, porque disseram que ela ia fazer uma limpeza e mandou tirar todos os homossexuais da Pituba. Eu deixei amanhecer e tal e fui procurá-la. Quando eu procurei, aí ela disse que estava para receber a rainha de não sei das quantas, que vinha aqui na Bahia, e, por conta disso, ela não ia deixar aquela cena daqueles homossexuais lá na Pituba, né, em pé, segundo ela, fazendo vida. Ela dizendo assim, né? Aí eu digo, mas é um absurdo a senhora fazendo isso. Essa asepsia que a senhora está fazendo não se faz com humanos. Não pode fazer uma coisa dessa. Pronto. Aí daí para frente nós duas não nos entendemos mais. Uhum. Mas a gente conseguiu tirar. Eles foram presos. Não é que tirou eles lá, prenderam. Nós tivemos que ir na delegacia para poder conseguir tirá-los da prisão. Com que argumento, gente? Com que crime? Limpeza, porque ia chegar uma rainha eu não sei de onde era. E ela não queria que visse. E pegando esse gancho da época que a senhora falou dessa invasão da UFBA, né? Na época do senador ACM. Você vê alguma semelhança do ACM avô pro ACM neto? Ou não? Eu acho que eu prefiro falar da dessemelhança do Luiz Eduardo. Uhum. Vocês foram deputados estaduais juntos? Não. Chegaram a ser, não? Não chegamos a ser, não, mas eu conhecia ele, inclusive, Wagner, era muito amigo dele, fazia aniversário juntos, mesmo dia, e ele era uma outra forma de agir, completamente. Então, eu conseguia fazer bem essa diferença entre o avô, né, com o filho, o próprio filho, né? A CM velho era muito, mas muito diferente de Luiz Eduardo. Luiz Eduardo era uma figura que todo mundo gostava. Todo mundo gostava dele. Ele tratava todo mundo bem. Tá? A gente não pode dizer o mesmo do velho. E a CM não tem muita aproximação. Nunca tive. Você chegou a ser prefeita ainda quando o Paulo Souto era governador. Pegou 2 anos dele, né? Os 2 anos finais. Foi. Como foi essa época? Teve algum tipo de perseguição ao município? Ou foi uma relação boa institucionalmente? Não tivemos perseguição, não. Foi tranquila. Foi tranquila porque, como eu estava como deputada antes, tá? E eu fui líder do governo, líder da oposição, e na época Zé Ronaldo era líder do governo, e eu e Zé Ronaldo tivemos sempre uma relação muito boa.
mesmo cada um defendendo o lado oposto, mas tudo que a gente se comprometia, a gente cumpria. Tanto que quando as pessoas falam de Zé Ronaldo, eu digo, olha, podem falar o que quiser de Zé Ronaldo, mas é uma pessoa respeitosa. Ele respeita as pessoas. E quando o Wagner ganhou, você acreditava na eleição dele ou foi uma surpresa para você? Eu acreditava, porque eu ia com ele nos lugares e aí eu via o povo todo atrás dele. Ele dizia, né, vou ganhar no primeiro turno. A gente dizia, vai mesmo, porque a gente estava próximo via. Mas ninguém mais achava, não. Nem Lula achava. E pegando o gancho dessa pergunta, você achou uma surpresa também, Jerônimo ter ganhado ou pelo enfrentamento com a Semineto? Achei surpresa também. Achei surpresa porque naquela época não tinha esse costume das pessoas que não tinham sido candidato a nada antes, né, de ganhar a eleição. Então, Jerônimo foi assim um concurso, né? Porque normalmente você bota para uma instância maior, como o governo do estado, alguém que já foi, se não se elegeu, mas já foi candidato a isso, aquilo outro. E Jerônimo nunca tinha sido candidato na política. Então, nós não achávamos assim que fosse ser a vitória da forma que foi, entendeu? A gente queria e batalhou para isso, mas não era assim. Já sabido anteriormente que a vitória era certa, tá? Por conta de não ter tido essa prática antes de botar alguém novo, completamente novo, para ser governador. Novo que eu falo é não ter passado por Sim. processo de eleições. Né? Causou uma estranheza até, né, quando surgiu o nome do Jerônimo, né? Muita gente falava, por que o Jerônimo, né? Não o Wagner, né? Mas lembrando, né? Aí tá o QR Code do nosso Instagram, do Política ao Vivo, Breno Cunha. Vamos lá, Lula. Encerrar aí. Eu queria falar, na verdade, só voltando um pouquinho no tema, né? A senhora falou do que viveu durante a ditadura, da experiência que a senhora teve lá em Aracaju, da mulher que te inspirou politicamente. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que hoje há pessoas que defendem aquele período, aquele regime. A gente vê agora indo para a disputa do Oscar um filme que retrata uma família que sofreu por causa do regime militar. Que mensagem a senhora deixaria para as pessoas que não viveram aquele período sobre a importância da democracia? Primeiro, eu gostaria de dizer que se eu tivesse que dar uma sugestão hoje, eu acho que a gente precisaria revisitar a história, tá? E os livros de história. Essa nossa juventude hoje, ela não sabe o que foi a ditadura. Eu me lembro que na eleição passada, eu estava sem ser essa última, anterior, eu estava numa escola de segundo grau nossa, na porta da escola, conversando com os alunos, e um deles disse assim, prefeita, a ditadura só foi ruim para a esquerda e para os comunistas. Então, falta um trabalho mais aprimorado, de uma educação mais transparente, onde se resgate as histórias, tá? Onde se conte a história verdadeira, onde as crianças, ela e os adultos, eles eles tenham condição de fazer a sua autocrítica sobre tudo que se passou. Saber as verdades não faz mal a ninguém. Cada um depois pode optar pelo que quer, pelo que quiser, mas tem que saber a verdade, tá? Nós passamos 100 anos para poder contar a história real de Canudos. 100 anos. Imagina, a ditadura até hoje ainda fica no subconsciente dos nossos jovens que foi um problema só para os comunistas e para a esquerda, quando foi um atraso para o país como um todo, um grande atraso. Tá? Então, eu acho que a gente está precisando, já na educação, ter matérias. Na realidade, em algum momento tinha educação moral e cívica, né? Era uma matéria, só que ela fazia justamente o inverso, tá? Que era para tentar tirar da cabeça da juventude que poderia ser diferente daquilo que eles praticavam. Eu acho que hoje a gente teria que fazer, de novo, esse resgate, de contar a história real, para que cada um pudesse ter noção e ter condição de optar. Tá? Então, eu acho que é muito isso. Eu acho que hoje esse filme pode ser um ponto importante. Tá? Eu, inclusive, vou assistir, porque eu acho que as pessoas têm que ter informações para processá-las e tirar suas próprias conclusões. Não pode ser privado das informações. Então, vocês fazem um papel importantíssimo, que é levar a informação. Tá? Alguns podem gostar, outros não, mas vocês estão levando a informação. E sempre, de preferência, verdadeira. Mas se vocês pegaram a informação que não foi verdadeira, que vamos descobrir onde é que está o problema. Tá? Mas o que eu acho é que a informação ela precisa chegar até onde o povo está. E principalmente a nossa juventude.
hoje eu tenho uma preocupação muito grande com a juventude, com essa tecnologia que eu acho que é fantástica, mas ela é tão boa para umas coisas, mas também tão ruim para as outras. Tanto aproxima pessoas, mas também afasta, porque hoje você chega num jantar dentro de casa, aí ninguém olha para a cara do outro, né? Todo mundo no celular. Minha última Todo mundo no celular. Minha última pergunta ia nessa linha. Como é que a senhora acha que o governo Lula, do qual a senhora vai começar a participar, né, deve se comportar diante desses novos fenômenos, inclusive de comunicação, rede social, do avanço do conservadorismo no mundo? Em relação à comunicação, como é que a senhora acha que o governo deveria? Eu acho que tem que melhorar bastante a comunicação e acho que agora está já se antenaram para isso. Eu acho que Sidônio, inclusive, vai fazer esse papel, que é de fazer uma comunicação mais jovial, mais moderna e falando a linguagem, né, do povo. Acho que tem que aproveitar os blogueirinhos, né, aqueles que chegam mais próximo, né, da nossa juventude, porque eu foco sempre que a juventude é que precisa muito mais de informação hoje, tá? Para que ela já possa se constituir enquanto adulto, já com a sua visão sobre as coisas. É claro que a gente vai tentar também fazer uma comunicação que atinja a todos, mas não é fácil também, né? A gente sabe que não é fácil você mudar concepções. Por isso que você tem que trabalhar com verdades. Eu acho que, por mais que a verdade doa, é melhor trabalhar com a verdade e deixar que cada um faça a sua autocrítica e faça a crítica necessária. Então, eu aposto muito na comunicação, como aposto na educação. Tá? Educação de base mesmo, educação onde nós temos formadores que tenham também visão política. Você não pode ter um formador que só saiba de matemática e física. É preciso que os formadores também tenham visão política, porque, infelizmente, ou felizmente, mas é a política que mexe o mundo. Tá? A gente está vendo aí a guerra. Eu tenho muito medo, confesso aqui para vocês, tenho muito medo de Trump, né, não provocar de novo uma guerra no mundo. Porque do jeito que ele fala, tem hora que eu me amedronto, que eu me assusto. Tá? Então, é preciso que a gente conheça direitinho. Eu sei que tem muitos adeptos dele, mas é preciso que conheça. O que é que ele prega hoje? Ele está, tudo bem, tem um problema com imigrantes? Tá, tem que corrigir? Tem. Mas fazendo um banimento dessa forma? Não tem. Aqui, vou dar um exemplo para vocês. Eu recebi 200 venezuelanos em Lauro de Freitas. O que é que eu fiz? Eu imaginei, se eu não cuidar dessa turma, eles vão ficar à margem da sociedade. O que é que a gente fez? A gente constituiu o CRAI, Centro de Referência e Apoio Imigrante. Eles têm bolsa aluguel pelo município, a gente fez creche, tem as escolas que os alunos que não são de creche frequentam, fizemos um espaço para qualificação e um espaço para os idosos. E garantimos emprego para a maioria deles com carteira assinada. Então, o que acontece com isso? Eles estão incluídos na sociedade, tá? E são imigrantes. Agora, você imagina, se a gente não fizesse nada, bote aí 200 pessoas perdidas completamente dentro do município. Entendeu? Então, falta essa visão, talvez, né, daqueles que só pensam em si próprios, de não entender que tem um outro que precisa também. Entendeu? Então é isso, está chegando ao fim aqui do nosso primeiro episódio do Ao Vivo Pode, do Política ao Vivo, bastidores da política baiana, tá vendo aí? Muitos bastidores aqui contados pela Breno, Moema. deixa eu lhe interromper só para dizer uma coisa. Pois não. Olha, eu trouxe 2 revistas aí que Sim. falam das várias realizações que nós fizemos ao longo desses mandatos, né? Pelo menos dos 2 últimos mandatos. E temos também uma retrospectiva aqui de muita coisa. E em alguma oportunidade, eu passei 2 vídeos para vocês, em alguma oportunidade, se vocês puderem transmitir esses vídeos, seria legal, porque é um resgate, por exemplo, como a gente encontrou Lauro de Freitas e como a gente está deixando. Tá? Isso para nós é muito importante, porque serve de exemplo para outros, tá? Que possam vir e possam estar trabalhando também o agora, o antes, o agora e o que pode vir para frente. E, inclusive, estou deixando algo em torno de quase 300 milhões, porque aqui, ó, quando eu saí em 2012, eu deixei isso aqui. Ó. Moema entrega ao município com mais de 315 milhões em obras contratadas, isso em 2012. Então, aqui, e eu dizendo em cada lugar onde estava, cada obra, se já estava iniciada, se não estava, se estava com recurso garantido, tudo direitinho, o quadrinho. Estou fazendo o mesmo agora, dizendo, estou deixando uma maternidade no valor de 50 milhões para ser feita, uma creche, escola, no valor de 4 milhões, 2 postos de saúde no valor de 5 milhões, 63 milhões para uma obra de urbanização num canal chamado Canal dos Irmãos e adjacências, mais 25 milhões na urbanização da Vila Pedrita,
toda, que é uma comunidade carente, e mais 60 milhões para aquisição de 30 ônibus elétricos. Além de 155 milhões, que esse não está na conta, mas está já garantido, para a duplicação da Avenida Gerino Souza Filho, que é a Estrada do Trabalhador, que é paralela à Estrada do Coco, para desengarrafar a Estrada do Coco. Então, são algumas das coisas que nós estamos deixando, talvez tenha esquecido de alguma coisa. Por quê? Porque é importante. Eu conquistei através do PAC novo com o presidente Lula, mas não deu tempo de fazer, porque não dava tempo de licitar, porque já conquistei já quase no finzinho do mandato. Mas estou deixando para que a gestora que está entrando possa dar sequência a todas essas obras, porque são obras que não são para mim, nem para minha família. São obras para a população. Então, independente de questão ideológica, partidária, se é oposição ou não, nós estamos deixando para que ela faça essas obras. Tá, então, tá aí as considerações finais da Moema Gramacho, Política ao Vivo e o Pod. Ao Vivo Pod, né? Agradece a Moema pela entrevista. A primeira nosso podcast, que vai ficar marcado aqui, viu, Moema? A gente agradece seu tempo, seu espaço aqui com a gente e volte mais vezes. Eu que agradeço a vocês. Parabéns. Valeu, Lula. Valeu, Breno Cunha. Valeu, Breno. E lembrando, hein? Deixa o like, se inscreve. Esse foi o Ao Vivo Pod, o primeiro episódio com Moema Gramacho. Os bastidores da Bahia Política Baiana é aqui.